Meu querido irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo o entendimento encontre o seu coração agora, neste exato instante. Não importa como você chegou até aqui, se com o coração pesado pelas batalhas da vida, com a mente cansada das incertezas do amanhã, ou talvez com um espírito sedento por um momento de quietude e conexão. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Você não está aqui por acaso. O Criador do Universo, aquele que teceu cada detalhe do seu ser, orquestrou este momento para um encontro. Quero que você se sinta acolhido, abraçado por uma presença que não julga, mas que ama incondicionalmente. Deixe de lado por alguns instantes o ruído do mundo lá fora, as listas de afazeres, as preocupações que tentam roubar a sua paz. Imagine que você está entrando em um lugar sagrado, um santuário de tranquilidade, onde a única voz que importa é a do amor que te chama pelo nome. Aqui você pode ser simplesmente você, com suas forças e suas fraquezas, suas alegrias e suas lágrimas. E é neste lugar de sinceridade e entrega que começamos a nossa conversa com Ele, o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fonte de toda a vida e de todo o consolo. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com a presunção de que merecemos a Tua atenção, mas com a humilde confiança de filhos que correm para os braços do Pai. Obrigado por este novo dia, por este presente imerecido da vida, pelo fôlego que nos sustenta e pela oportunidade de recomeçar. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que permitimos que o barulho do mundo abafasse o som suave da Tua voz. Perdoa-nos por buscarmos segurança em lugares que são areia movediça, por tentarmos construir nossa identidade sobre alicerces que não foram lançados por Ti. Hoje, nós queremos firmar nossos pés na rocha, na Tua verdade eterna. E ao buscarmos a Tua palavra, o nosso espírito se sente atraído de uma forma especial para o Salmo 87. Um salmo que pode parecer curto, talvez até um pouco misterioso à primeira vista, mas que contém uma das verdades mais gloriosas e fundamentais para a nossa alma, a nossa origem, a nossa identidade e o nosso lar em Ti. O salmista começa com uma declaração poderosa. O seu fundamento está nos montes santos. Que coisa tremenda, Senhor! Antes mesmo de falar do amor, o salmista fala da fundação. E essa fundação não está em terreno instável, não está em teorias humanas ou em conquistas passageiras. O teu fundamento, a base da tua cidade, do teu povo, está nos montes santos. Isso nos fala de firmeza, de eternidade, de algo que não pode ser abalado. E nesta manhã, nós queremos declarar que a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança estão fundadas em Ti, a rocha dos séculos. Quantas vezes, Senhor, sentimos o chão tremer sob nossos pés? Uma notícia inesperada, uma perda dolorosa, uma crise financeira, uma enfermidade. E, de repente, tudo o que parecia sólido se desfaz. Mas a Tua palavra nos ancora. Ela nos lembra que, embora o cenário ao nosso redor possa mudar, o Teu fundamento permanece. Tu és o Monte Santo onde a nossa alma encontra segurança. Tu és a base inabalável da nossa existência. Nós nos agarramos a essa verdade. A nossa vida não é um acidente cósmico. Ela foi planejada e fundada em santidade, em um propósito que vem de Ti. E então o Salmo continua. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Que declaração de amor! Tu amas, Senhor, o lugar da congregação, o ponto de encontro, a comunidade dos Teus filhos. Tu te alegras com a nossa união, com a nossa adoração coletiva. Mas Sião é mais do que um lugar geográfico. É um símbolo do Teu reino, da Tua presença entre nós. E hoje, nós entendemos que a Igreja de Cristo é a Tua Sião, e mais intimamente ainda, o nosso próprio coração. Quando se abre para ser Tua morada, torna-se a Tua Sião particular. E Tu amas as portas do nosso coração. Tu te alegras quando abrimos as portas da nossa alma para que Tu entres, para que o Rei da Glória faça morada. Tu amas as portas da nossa confiança, do nosso louvor, da nossa rendição.
Talvez mais do que todas as nossas outras habitações, nossas conquistas profissionais, nossos relacionamentos, nossos talentos. Tu te deleitas no lugar central que te damos, no espaço que se torna o teu santuário. Pai, ajuda-nos a amar o que tu amas. Ajuda-nos a valorizar a comunhão dos santos, a nos alegrarmos em fazer parte do teu povo. E ajuda-nos a guardar as portas do nosso coração, não para te trancar do lado de fora, mas para te acolher e te entronizar como o amado da nossa alma. Que o nosso coração seja a Sião que tu tanto amas. Então, Senhor, o salmista exclama: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. E aqui, a nossa alma se enche de esperança, porque em um mundo onde tantas coisas negativas são ditas sobre nós, onde a nossa própria mente muitas vezes nos acusa, onde o inimigo sussurra mentiras sobre o nosso valor e o nosso futuro, a tua palavra declara que coisas gloriosas são ditas a nosso respeito. Nós que fomos feitos tua cidade, tua morada. Que coisas gloriosas são essas? São as promessas da tua palavra, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para os que estão em ti, que tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o teu Espírito habita em nós e nos guia em toda a verdade. Que o nosso nome está escrito no livro da vida, que tu estás preparando um lugar para nós, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, que essas coisas gloriosas ressoem em nossos ouvidos e em nosso espírito hoje, mais alto do que qualquer voz de medo, de dúvida ou de acusação. Quando nos sentirmos pequenos, lembra-nos de que somos a tua cidade. Quando nos sentirmos fracos, lembra-nos de que em ti estão os fundamentos santos. Quando nos sentirmos sem valor, sussurra ao nosso coração as coisas gloriosas que tu mesmo declaras a nosso respeito. Tu não nos defines pelos nossos fracassos, mas pela tua graça. Tu não nos vês através da lente dos nossos pecados passados, mas através do sangue purificador de Jesus. Tu nos chamas de filhos amados, de herdeiros da tua glória, de cidadãos do céu. Essas são as notícias gloriosas que queremos ouvir e proclamar hoje. E o Salmo continua de uma forma surpreendente, quebrando todas as barreiras humanas de preconceito e exclusão. Tu dizes: farei menção de Raabe e de Babilônia entre os que me conhecem. Eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este nasceu ali. Raabe, símbolo do Egito, o opressor. Babilônia, o império que levou teu povo ao exílio. Filístia, Tiro, Etiópia, nações distantes, gentios e estrangeiros. E a tua declaração é chocante e maravilhosa. Tu os contas entre os que te conhecem. Tu os adotas na tua família. Tu mudas a certidão de nascimento espiritual deles. Não importa a origem, a cultura, o passado de pecado ou de ignorância. Quando alguém se volta para ti, tu dizes: este nasceu em Sião. Que evangelho poderoso está contido nestes versos. Isso destrói o nosso orgulho, a nossa tendência de criar clubes exclusivos de fé. Isso nos mostra a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor. Senhor, obrigado por nos lembrar que o teu reino é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Obrigado porque a nossa cidadania celestial não depende do nosso local de nascimento terrestre, da cor da nossa pele ou do nosso sobrenome. A nossa verdadeira identidade é definida por um novo nascimento, um nascimento espiritual em ti. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali. Tu não nos vês como uma massa anônima. Tu nos vês individualmente. Este e aquele. Tu conheces o João, a Maria, o Pedro, a Ana. Tu conheces a minha história, as minhas lutas, os meus sonhos. E tu declaras sobre mim, sobre cada um que está ouvindo esta oração: ele nasceu em Sião, ela nasceu em Sião. Esta é a nossa verdadeira naturalidade. Não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a principal pedra de esquina. Esta verdade, Pai,
tem o poder de curar a nossa sensação de não pertencimento, de solidão, de sermos párias. Nós pertencemos a Ti. Nós temos um lar. Nós temos uma família. E o mais incrível é a frase final: e o próprio Altíssimo a estabelecerá. Não é por nossa força, não é por nosso mérito, não é por nossa capacidade de nos mantermos firmes. É o próprio Altíssimo quem estabelece Sião. É o próprio Deus Todo-Poderoso quem garante a nossa segurança, quem firma a nossa cidadania, quem sustenta a nossa fé, a nossa salvação, a nossa identidade. O nosso futuro não estão em nossas mãos frágeis, mas nas mãos onipotentes do Altíssimo. Ele nos estabelece, Ele nos firma, Ele nos sustenta. Que alívio para a nossa alma cansada de tentar ser forte o tempo todo. Podemos descansar em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Tu não nos chamarás para a Tua cidade, para depois nos deixar desamparados. Tu mesmo és o arquiteto, o construtor e o sustentador da nossa fé. E o Salmo conclui de uma forma tão bela. O Senhor registrará os povos, dizendo: este nasceu ali. E os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em Ti. Que imagem celestial! Um senso divino, onde Tu mesmo és o escrivão, registrando com alegria cada novo filho que nasce na Tua família. Este nasceu ali. Há uma celebração no céu, há músicas, há dança. E o tema dessa celebração, o coro de todos os redimidos, a canção que une cantores e instrumentistas, é esta: todas as minhas fontes estão em Ti. Sim, Senhor. Nesta manhã, nós declaramos com toda a nossa alma: todas as nossas fontes estão em Ti. A fonte da nossa alegria não está nas circunstâncias, mas em Ti. A fonte da nossa paz não está na ausência de problemas, mas na Tua presença. A fonte da nossa força não está em nossos músculos ou em nossa mente, mas na Tua graça que nos basta. A fonte do nosso amor, do nosso perdão, da nossa esperança, da nossa vida. Tudo, absolutamente tudo o que precisamos, flui de Ti, a fonte inesgotável de água viva. Desconecta-nos, Pai, de todas as fontes quebradas e contaminadas deste mundo onde tentamos saciar a nossa sede em vão. Conecta-nos diretamente à Tua fonte. Que hoje possamos beber profundamente do Teu Espírito, da Tua Palavra, da Tua presença. Que a nossa alma ressecada seja irrigada pela Tua graça abundante. Queremos viver este dia a partir desta verdade. Tu és a nossa fonte. Não precisamos mendigar alegria, paz ou propósito em nenhum outro lugar. Em Ti temos tudo o que precisamos. Em Ti estamos completos, fundados na rocha, amados de forma especial, declarados gloriosos, adotados em uma família universal, estabelecidos pelo próprio Altíssimo e conectados à fonte de toda a vida. Esta é a verdade do Salmo 87 para nós hoje. Esta é a nossa identidade em Cristo, é quem nós somos. E é a partir deste lugar de segurança e plenitude que podemos enfrentar qualquer desafio que este dia nos apresente. E se esta corrente de paz e verdade que flui do coração de Deus tocou o seu coração nesta manhã, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos na fé. Deixe a sua curtida, pois ela nos ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas. E quem sabe compartilhe esta oração. Pense em alguém agora mesmo que precisa ser lembrado de quem ele ou ela é em Deus. Envie esta oração como um rio de esperança para alguém que talvez esteja navegando em águas turbulentas, sentindo-se perdido, sem fundamento ou sem valor. Seja você também um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. Agora, com o nosso coração firmado nesta verdade gloriosa, sabendo de onde viemos e a quem pertencemos, com a nossa identidade de cidadãos do céu reafirmada, podemos nos preparar para dar o próximo passo. O passo de não apenas reconhecer estas verdades com a mente, mas de abrir completamente as portas da nossa Sião particular, o nosso coração, para que o Rei da Glória não seja apenas um visitante, mas o governante absoluto de todo o nosso ser. Vamos juntos, neste momento,
em um ato de entrega ainda mais profundo, preparar o caminho do Senhor em nossas vidas, rendendo cada área, cada cômodo da nossa alma ao seu doce e soberano controle. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, de pé sobre o fundamento santo que Tu mesmo estabeleceste. Já declaramos com nossos lábios e cremos em nosso coração que somos Teus, que nossa verdadeira cidadania é celestial, que coisas gloriosas são ditas a nosso respeito e que todas as nossas fontes estão em Ti. E é precisamente por causa dessa segurança, por sabermos que não estamos diante de um juiz implacável, mas de um Pai amoroso, que agora temos a coragem de abrir as portas da nossa cidade interior. E, ó Pai, que visão nós temos quando essas portas se abrem. Tu que sondas os corações e conheces o nosso interior mais profundamente do que nós mesmos, vês tudo. Nós tentamos manter as fachadas bonitas, as praças limpas, as muralhas altas, mas Tu vês as ruas escuras que evitamos, os porões empoeirados, onde escondemos nossas memórias dolorosas, as rachaduras nas fundações que o medo e o pecado criaram ao longo dos anos. E com o coração quebrantado, como o salmista Davi no Salmo 51, nós clamamos: tem misericórdia de mim, ó Deus, por Teu amor, por Tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Sim, Senhor, nós confessamos. Nós abrimos as portas da nossa cidade e Te convidamos a entrar com a Tua luz, mesmo que essa luz revele o que nos envergonha. Confessamos o pecado do orgulho, a arrogância sutil que nos faz crer que podemos gerenciar nossas vidas sozinhos, que somos os reis do nosso próprio pequeno reino. Confessamos a nossa autossuficiência, que é uma afronta direta à verdade de que todas as nossas fontes estão em Ti. Perdoa-nos, Senhor. Confessamos os pecados da nossa língua, as palavras duras que feriram aqueles que amamos, as fofocas que envenenaram ambientes, os julgamentos precipitados que fizemos sem conhecer a história completa, o silêncio covarde quando deveríamos ter defendido a verdade e o amor. Pois o que eu faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Ecoa em nós a angústia do apóstolo Paulo. Reconhecemos essa guerra dentro de nós, essa luta entre o espírito que anseia por Ti e a carne que milita contra ele. Perdoa-nos, Pai. Nós Te apresentamos os ídolos que construímos nos cantos secretos da nossa cidade. O ídolo do dinheiro e da segurança material, que nos promete uma paz que só Tu podes dar. O ídolo da aprovação dos outros, que nos torna escravos da opinião alheia e nos desvia do Teu chamado. O ídolo do prazer imediato, que nos oferece uma alegria fugaz em troca da nossa santidade. O ídolo do controle, que nos enche de ansiedade enquanto tentamos manipular as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. Despedace esses ídolos, Senhor, arranca-os pela raiz. Que não haja outro Deus em nosso coração, em nossa Sião, a não ser Tu, o Deus vivo e verdadeiro. Nós clamamos por misericórdia, Senhor, pelos nossos medos que paralisam a nossa fé. O medo do futuro, que nos faz duvidar da Tua providência. O medo do fracasso, que nos impede de ousar e de seguir os sonhos que Tu mesmo plantaste em nós. O medo da rejeição, que nos faz esconder quem realmente somos. O medo da morte, que nos assombra apesar da Tua promessa de vida eterna. Ó Deus, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. Recebe os nossos medos agora. Troca o nosso espírito de temor por um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós Te entregamos as nossas feridas, as brechas em nossas muralhas por onde o inimigo tem entrado. As feridas da traição, da perda, do abandono, do abuso. Feridas que infeccionaram e se tornaram amargura, ressentimento e falta de perdão. Nós sabemos que Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Nós nos apegamos a essa promessa agora mesmo, Senhor Jesus.
Pela dor que tu sofreste na cruz, nós clamamos pela cura das nossas dores. Aplica o teu bálsamo curador sobre cada memória dolorosa, sobre cada cicatriz da alma. Ajuda-nos a liberar o perdão para aqueles que nos feriram, não porque eles mereçam, mas porque nós não merecemos viver acorrentados ao passado. Liberta-nos, Senhor. Ó Deus, nós clamamos por libertação. Libertação de hábitos pecaminosos que se tornaram vícios. Libertação de padrões de pensamento negativos e destrutivos que nos mantêm em um ciclo de derrota. Libertação de cadeias geracionais, de maldições que foram passadas em nossa família. Tu, a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Nós declaramos essa verdade sobre a nossa vida agora. Que toda corrente seja quebrada em nome de Jesus. Que toda fortaleza mental seja derrubada pelo poder do teu Espírito. Que toda porta que abrimos para o inimigo seja fechada e selada com o sangue do Cordeiro. Nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa insuficiência. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nossos melhores planos falham, nossa força se esgota, nossa sabedoria é loucura. Somos como vasos de barro, frágeis e comuns, mas ansiamos por conter o tesouro da Tua presença para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esvazia-nos de nós mesmos, Pai. Esvazia-nos da nossa justiça própria, dos nossos direitos, da nossa agenda. Quebra o nosso vaso, se for preciso, para que ele possa ser refeito segundo a Tua vontade, para a Tua glória. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Este é o clamor do nosso coração. Nós não queremos apenas o perdão dos pecados, nós queremos uma transformação genuína. Não queremos apenas ser consertados por fora, queremos ser curados de dentro para fora. Ansiamos por uma metanoia, uma mudança radical de mente e de coração que nos alinhe completamente com o Teu propósito. Ó Espírito Santo, Consolador Divino, nós Te damos total liberdade para operar em nós agora. Convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Conduze-nos a um arrependimento profundo e verdadeiro. Sonda os cantos mais profundos do nosso ser, lugares que nem mesmo nós conhecemos, e traz à luz tudo o que não Te agrada. Nós não tememos a Tua exposição, porque sabemos que ela precede a cura. Nós não fugimos da Tua convicção, porque sabemos que ela nos leva à liberdade. Trabalha em nós, Espírito Santo. Arranca, poda, queima o que for preciso, para que possamos dar os frutos que permanecem para a vida eterna. Queremos ser a Tua Sião, a Cidade Santa, mas para isso precisamos passar pelo fogo do refinador. Purifica-nos, Senhor. Torna o nosso coração uma morada digna da Tua presença. Que as ruas da nossa mente sejam limpas pela Tua palavra. Que as praças do nosso coração sejam lugares de adoração constante. Que as muralhas da nossa vida sejam a Tua proteção e a nossa obediência a Ti. Nós nos rendemos a Ti sem reservas. A nossa vontade, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, o nosso tempo, o nosso futuro. Tudo. Nós colocamos tudo sobre o altar, não como um sacrifício morto, mas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Não nos conformaremos mais com o padrão deste mundo, mas seremos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar e comprovar a Tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Este é o ponto da virada. Este é o momento da entrega total. E neste momento sagrado de quebrantamento e entrega, eu quero te convidar a fazer algo. Se há uma área específica em sua vida onde você precisa da misericórdia, da cura ou da libertação de Deus, se há um clamor particular em seu coração, não o guarde para si. Use o espaço dos comentários abaixo como um altar. Escreva o seu pedido de oração. Não precisa dar detalhes, Deus já conhece. Mas o ato de escrever é um ato de fé, de externalizar a sua entrega. E saiba que nós estaremos orando por cada pedido. Vamos formar aqui uma grande corrente de intercessão.
E eu te peço, não saia agora. Permaneça conosco até o final. O processo de entrega e clamor é a preparação do terreno, mas a melhor parte ainda está por vir. O momento em que a chuva da presença de Deus começa a cair para restaurar e fazer tudo novo. Fique até o fim. E agora, Pai, com o nosso coração aberto, com as nossas defesas no chão, com o nosso clamor sincero ecoando diante do Teu trono de graça, nós nos aquietamos. Nós cessamos as nossas próprias lutas. Nós paramos de tentar nos consertar. E em silêncio e confiança, esperamos pela Tua resposta. O solo do nosso coração foi arado pelo arrependimento. As sementes da confissão foram lançadas. Agora, nós esperamos pela Tua chuva, pelo Teu toque restaurador. Nós nos posicionamos para receber a cura, para sentir o alívio do perdão, para experimentar o poder da Tua presença que começa, suavemente, a preencher cada espaço vazio, a curar cada ferida exposta e a reescrever a nossa história. E neste silêncio sagrado, sinta, apenas sinta. Aquiete a sua mente analítica. Silencie por um instante as vozes da dúvida e da acusação. Sinta a mudança sutil na atmosfera ao seu redor, no ambiente do seu quarto, do seu carro, onde quer que você esteja. Não é a sua imaginação, é a manifestação da promessa. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está aqui. O Espírito Santo, o Consolador prometido, está se movendo suavemente sobre as águas turbulentas do seu coração. Assim como ele pairava sobre a face do abismo no início da criação, ele agora paira sobre o caos da sua alma, pronto para trazer ordem, luz e vida. Sinta o seu toque. É um toque gentil, não invasivo. Sinta-o como um calor suave que começa a penetrar as camadas de dor e frieza que se acumularam em seu peito. Onde antes havia o peso da culpa, sinta agora a leveza do perdão começando a se instalar. Onde havia a angústia da ansiedade, sinta uma paz que não tem explicação lógica, uma paz que excede todo o entendimento, começando a guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero que você visualize agora, junto comigo, o Espírito de Deus caminhando pelas ruas da sua cidade interior que você acabou de abrir para Ele. Ele não entra com acusação, mas com compaixão. Ele se aproxima daquela ferida da rejeição, aquela que você esconde de todos, e em vez de cutucá-la, Ele aplica o óleo suave da sua cura. Ele sussurra ao seu espírito: não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Sim, você é dele. A sua dor não te define. A rejeição que você sofreu não determina o seu valor. O Criador do universo te chama pelo nome e te reivindica como propriedade dele. Receba essa verdade no lugar mais profundo da sua dor agora mesmo. Sinta o poder da aceitação divina lavando e purificando a ferida da rejeição. Agora, veja-o se aproximar daquela fortaleza do medo que paralisou você por tanto tempo. Ele não a derruba com violência, mas ele acende uma luz, a luz da sua presença, e na luz as sombras do medo começam a se dissipar. Ele te lembra da promessa: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. O que quer que seja que o futuro reserve, você não irá sozinho. O Deus que acalmou o mar e andou sobre as águas está no seu barco. Aquele que esteve com os 3 jovens na fornalha ardente caminha com você no meio do fogo das suas provações. Respire fundo e sinta a coragem divina substituindo o medo humano. O medo pode até tentar gritar, mas a voz mansa e delicada do pastor te assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, ele está com você. A presença dele é o seu antídoto contra o medo. Para você que se sente cansado, esgotado, como se não tivesse mais forças para dar o próximo passo, o Espírito Santo vem agora como um refrigério. Ele não te pede para ser forte,
Ele se oferece para ser a sua força. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sinta neste exato momento uma renovação sobrenatural começando a fluir para dentro de você. Sinta a sua alma cansada sendo revigorada. Sinta o peso sendo levantado dos seus ombros. Não é autoajuda, não é pensamento positivo. É a intervenção direta do Deus Todo-Poderoso em sua vida, trocando a sua fraqueza pela força dele. Receba essa renovação. Beba dessa fonte que ele te oferece agora. Para você que chorou sobre os escombros de um passado de erros, que se sentiu sujo e indigno por causa das confissões que fez, ouça a declaração do céu sobre a sua vida neste momento. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus não está apenas consertando a sua velha vida. Ele está te dando uma vida completamente nova. O registro dos seus pecados foi apagado, pregado na cruz de Cristo. Ele não se lembra mais das suas transgressões. Ele te vê através da justiça perfeita de Jesus. Você está limpo. Você está perdoado. Você é justo aos olhos de Deus. Deixe essa verdade lavar a sua consciência. O inimigo vai tentar trazer à tona as lembranças do seu passado para te acusar. Mas agora você tem uma resposta. As coisas velhas já passaram. O seu passado não tem mais poder sobre o seu presente, nem sobre o seu futuro. Você é uma nova criação, nascido de novo, nascido em Sião, e o próprio Altíssimo te estabelece nesta nova identidade. Sinta a alegria da salvação retornando ao seu coração. Sinta a paz de estar reconciliado com Deus. Ó, meu irmão, minha irmã, o que está acontecendo agora é a obra mais profunda e maravilhosa do universo. É a restauração de uma alma. Deus está, neste momento, restaurando os lugares antigamente assolados e reparando as cidades anteriormente destruídas. Aquelas áreas da sua vida que foram devastadas pelo pecado, pela dor, pela negligência, Ele está reconstruindo. Onde havia ruínas de desconfiança em seus relacionamentos, Ele está lançando os alicerces do amor e do perdão. Onde havia um deserto de desesperança em seus sonhos, Ele está abrindo rios de novas possibilidades. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Abrace essa promessa. Seu futuro não é uma repetição do seu passado. Nas mãos de Deus, o seu futuro é cheio de esperança. Ele é o Deus que se especializa em transformar cinzas em beleza, pranto em óleo de alegria e um espírito angustiado em vestes de louvor. O que você entregou a Ele como um monte de cinzas, Ele está recebendo e começando a transformar em algo belo para a glória do seu nome. Não apresse este momento. Permaneça aqui, recebendo. Muitas vezes, nós somos bons em pedir, mas não sabemos receber. Apenas receba. Receba o amor dele que te preenche e expulsa todo o medo. Receba a paz dele que acalma a sua tempestade interior. Receba a cura dele que restaura o que estava quebrado. Receba a força dele que te capacita a continuar. Receba a alegria dele que se torna a sua fortaleza. Este é o seu momento de ser ministrado pelo próprio Deus. O grande pastor está restaurando a sua alma. Ele está te guiando por veredas de justiça, por amor do seu nome. Ele está preparando uma mesa para você, na presença dos seus inimigos, na presença das suas dificuldades. Ele está ungindo a sua cabeça com óleo, um sinal de honra, de cura e de consagração. O seu cálice, o cálice da sua vida, está transbordando. Não de tristeza, mas de graça. Não de preocupação, mas de provisão. Não de amargura, mas de bênçãos. É isso que Deus está fazendo em você e por você agora mesmo. Ele está transformando a sua Sião interior de uma cidade de luto em uma cidade de celebração, a morada da qual se dizem coisas gloriosas.
E esta paz que você está sentindo agora, esta sensação de alívio e esperança, não foi feita para ser guardada apenas para você. Ela foi feita para transbordar. Pense agora em alguém que você conhece que está precisando desesperadamente de um toque de Deus. Alguém que está perdido na dor, preso no medo, cansado da batalha. Seja um canal da graça de Deus. Ao final da nossa oração, pegue o link deste vídeo e envie para essa pessoa com uma simples mensagem. Eu estava orando e pensei em você. Espero que isso te traga paz. Você não imagina o poder que esse simples ato de compartilhar pode ter. Você pode ser o instrumento que Deus usará para iniciar o processo de restauração na vida de alguém hoje. Agora, com o coração confortado, com a alma sendo restaurada e com o espírito preenchido por uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, nós começamos a nos sentir firmes novamente. O solo que antes tremia agora está sólido sob nossos pés. A fundação que confessamos no início desta jornada de oração agora não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade sentida, experimentada. E é a partir deste lugar de paz e restauração que podemos nos preparar para o próximo passo. Pois Deus não apenas nos salva e nos cura para nos deixar sentados em segurança dentro das muralhas. Ele nos restaura com um propósito. Ele nos fortalece para a jornada à frente. E assim, nosso coração agora se prepara para sair do lugar de repouso e entrar no lugar de fortalecimento, onde a fé que foi restaurada agora será equipada para prevalecer, para vencer e para brilhar como uma luz neste mundo. E com os pés firmemente plantados neste solo sagrado da restauração, com a alma saciada pela paz que vem do alto, o nosso espírito agora se levanta, não com a arrogância da autoconfiança, mas com a ousadia santa que nasce da certeza de quem tu és e de quem nós somos em ti. A nossa oração, que começou com um convite à paz, que mergulhou nas profundezas da entrega e que repousou nas águas tranquilas da tua restauração, agora muda de tom. Ela se torna uma declaração, um hino de guerra espiritual, uma proclamação de fé inabalável diante das montanhas de impossibilidade que se erguem à nossa frente. Senhor, nós agora nos levantamos, não em nossa própria força, pois já confessamos que não a temos, mas nos levantamos na força do teu poder, no poder do seu poder, como nos ensina o apóstolo. Nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, para o diagnóstico médico assustador, para a crise financeira que aperta, para o conflito familiar que não se resolve, para a ansiedade que tenta nos sufocar, e declaramos com a mesma fé do profeta Habacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sim, Senhor, a nossa alegria não está condicionada à ausência de problemas. A nossa fé não depende de um cenário perfeito. A nossa confiança está ancorada em Ti, o Deus que não muda. As circunstâncias são passageiras, mas Tu, o nosso fundamento, permaneces para sempre. Por isso nós declaramos: Tu és soberano, Tu reinas sobre o universo. Nenhum acontecimento, por mais caótico que pareça, escapa ao teu controle. Tu és aquele que chama à existência as coisas que não existem e que faz com que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperem para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Nós nos agarramos a esta verdade como uma âncora para a nossa alma. O inimigo pode tentar nos convencer de que estamos à deriva em um mar de acaso. Mas nós proclamamos que o nosso barco tem um capitão, e Tu, Senhor Jesus, estás no leme da nossa vida. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Tua palavra criou os mundos, e a Tua palavra sustenta todas as coisas. Portanto, diante do Teu poder e da Tua soberania, nós declaramos que todo problema tem que se curvar.
Toda enfermidade tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Toda crise tem que reconhecer que há um Deus no céu que governa sobre os assuntos dos homens. Nós declaramos a tua fidelidade. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que tu prometeste, tu és fiel para cumprir. As tuas promessas são o nosso escudo e a nossa fortaleza. Quando a dúvida tentar sussurrar em nossos ouvidos, nós responderemos com a tua palavra. Tu prometeste nunca nos deixar e nunca nos abandonar, e nós cremos. Tu prometeste suprir todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória, e nós confiamos. Tu prometeste que aquele que começou a boa obra em nós a completaria até o dia de Cristo Jesus, e nós descansamos nessa certeza. Nós erguemos um memorial em nosso coração hoje, lembrando de todas as vezes que a tua fidelidade nos alcançou no passado. Os livramentos que nos deste, as portas que abriste, o consolo que nos trouxeste. E se tu foste fiel ontem, serás fiel hoje e serás fiel para sempre. A nossa fé não se baseia em um sentimento, mas no caráter imutável do nosso Deus. Portanto, mesmo que a resposta à oração pareça demorar, nós perseveraremos. Mesmo que a noite escura se prolongue, nós esperaremos pelo amanhecer. Porque sabemos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não desistiremos, não retrocederemos, não entregaremos os pontos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós proclamamos o poder da oração. A oração não é apenas um exercício religioso. É o meio pelo qual o poder do céu invade a terra. É a nossa linha de comunicação direta com o trono da graça. E porque temos um sumo sacerdote, Jesus, que se compadece das nossas fraquezas, podemos nos aproximar com confiança para recebermos misericórdia e acharmos graça em tempo de necessidade. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que quando oramos segundo a tua vontade, tu nos ouves. E se sabemos que nos ouves, sabemos que temos os pedidos que te fizemos. Por isso nós oramos com fé, não com esperança vaga. Oramos com a autoridade que nos foi dada em Cristo. Oramos não para convencer a Deus, mas para nos alinharmos com a sua vontade e liberá-la sobre a terra. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com a verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da justiça de Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação, guardando a nossa mente com a certeza do nosso resgate. Empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estando assim armados, nós resistimos. Nós permanecemos firmes. Nós não damos um passo para trás. Nós declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a nossa declaração. Esta é a nossa canção de vitória. Nós fortalecemos as nossas estacas e alargamos as nossas tendas, porque cremos que estamos entrando em um novo tempo. Um tempo de cumprimento de promessas. Um tempo de avanço no reino. A nossa identidade, firmada em Sião, a cidade de Deus, nos dá o direito e a autoridade para vivermos não como vítimas das circunstâncias, mas como agentes de transformação do reino de Deus. O Salmo 87 diz que o próprio Altíssimo a estabelecerá. Esta promessa significa que a nossa vida espiritual não é instável, não é um constante sobe e desce. O próprio Deus se compromete em nos firmar, em nos estabelecer. Portanto, declaramos que somos estabelecidos na fé, somos estabelecidos na esperança, somos estabelecidos no amor,
Somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizermos prosperará para a glória de Deus. Nós nos recusamos a ser confundidos. A palavra diz que todo aquele que nele crê não será confundido. E também, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os inimigos e adversários investiram contra nós, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. E agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança. Nós não seremos abalados. E se esta palavra de fé, de ousadia e de vitória encontrou eco no seu espírito, se você deseja continuar sendo fortalecido e caminhando conosco dia após dia, eu te convido a se inscrever em nosso canal. Não se trata apenas de um número, mas de formarmos uma comunidade de fé, um exército de intercessores que se levanta todos os dias para declarar as verdades do reino de Deus. Inscreva-se para que possamos continuar orando juntos, crescendo juntos e vencendo juntos, diariamente. Agora, com a nossa fé declarada, com a nossa armadura vestida e com a nossa posição em Cristo reafirmada, não podemos mais olhar apenas para nós mesmos. A fé que recebemos e declaramos nos impulsiona para fora, para a batalha que está sendo travada nas vidas daqueles ao nosso redor, em nossa cidade, em nossa nação. A nossa Sião pessoal está segura, estabelecida pelo Altíssimo. E é a partir desta fortaleza inabalável que agora nos preparamos para avançar. Nosso coração se volta para a intercessão, para nos colocarmos na brecha por outros, para usarmos a autoridade que recebemos não para nosso próprio benefício, mas para libertar os cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor. A oração agora se transforma em um ato de guerra espiritual em favor do próximo. E agora, firmados nesta rocha que é a nossa identidade em Ti, armados com a fé que move montanhas, nós avançamos, não mais como soldados isolados defendendo um pequeno forte, mas como um exército unido, marchando a partir da cidadela invencível, que é a Tua Sião, a Tua igreja, da qual somos parte. A nossa oração se torna agora uma arma de guerra, uma ferramenta de resgate, um ato de amor sacerdotal por um mundo que geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nós não lutamos por uma vitória incerta, mas a partir de uma vitória já conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E porque estamos nele, a sua vitória é a nossa vitória. Portanto, com a autoridade que nos foi conferida, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, nós nos levantamos para interceder. Nós nos colocamos na brecha, como Neemias na reconstrução dos muros, com a espada em uma mão e a ferramenta de edificação na outra. Nós entramos no campo de batalha espiritual, não com medo, mas com a santa ousadia do Espírito Santo. E a primeira frente de batalha para a qual voltamos nossa atenção são os lares, as famílias. Ó Senhor, Tu que idealizaste a família como o alicerce da sociedade, o lugar do amor, da proteção e do legado, nós vemos como o inimigo tem atacado implacavelmente esta instituição sagrada. Mas hoje nós dizemos basta. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo espírito de divórcio,
de contenda, de ira, de amargura e de divisão que tem se infiltrado nos lares. Nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra as famílias que foram fundadas em Ti. Nós quebramos agora toda palavra de maldição que foi lançada contra casamentos, contra relacionamentos entre pais e filhos. Cancelamos os efeitos de divórcios passados e declaramos que a bênção do Senhor, que se estende por 1000 gerações, é mais poderosa do que qualquer maldição geracional. Nós declaramos, segundo a Tua palavra em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta declaração não é um desejo, é um decreto espiritual. Nós tomamos posse da salvação de cada membro da nossa família. Onde há um cônjuge incrédulo, nós declaramos que a luz de Cristo já está dissipando as trevas. Onde há filhos rebeldes, nós os chamamos de volta para casa, de volta para o aprisco do bom pastor. Nós quebramos as correntes do vício, do álcool, das drogas, da pornografia, que têm escravizado maridos, esposas e filhos. Nós declaramos que quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Nós ordenamos que todo espírito de engano, de lascívia e de perversão solte as mentes e os corações. Nós cobrimos cada lar com o sangue de Jesus. Declaramos que as casas dos teus filhos são território sagrado, são extensões da tua Sião e que o devorador não tem permissão para entrar. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o árbitro em cada coração e em cada relacionamento familiar. Nós abençoamos os lares, declaramos que eles serão celeiros de provisão, hospitais de cura emocional, centros de treinamento para os guerreiros do fim dos tempos e faróis de luz em suas comunidades. Agora, nós avançamos para o campo de batalha da mente e das emoções. Ó, como o inimigo tem atormentado o teu povo com medo, ansiedade, depressão e desesperança. Mas tu não nos deste um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de medo. Medo do futuro, medo da doença, medo da escassez, medo da morte. Nós te ordenamos, saia agora da vida do povo de Deus. Nós quebramos as cadeias da ansiedade e da depressão. Nós declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós comandamos que toda fortaleza de pensamento negativo, de mentiras internalizadas, de autoacusação e de baixa autoestima seja derrubada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós limpamos o terreno da mente com a água pura da Tua palavra. E nos lugares onde o medo e a tristeza habitavam, nós plantamos as sementes da fé, da esperança e do amor. Nós oramos especificamente pela cura de traumas profundos, feridas de abuso, de abandono, de traição, memórias que assombram e paralisam. Nós invocamos o poder curador do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, para que ele entre agora nessas memórias dolorosas, não para apagá-las, mas para ressignificá-las à luz da redenção. Nós declaramos a verdade de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós proclamamos essa liberdade agora. Liberdade de ressentimentos, liberdade da amargura, liberdade da necessidade de vingança. Nós liberamos perdão sobre aqueles que nos feriram e nos declaramos livres das correntes do passado. A tua mente está sendo renovada, o teu coração está sendo curado, a tua alma está sendo restaurada. Receba em fé este toque de libertação. Em seguida, nós nos levantamos em autoridade contra toda enfermidade e doença. A tua palavra declara em Isaías 53:5 que pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta não é uma promessa futura, é um fato consumado na cruz. Portanto, em nome de Jesus, nós falamos aos corpos enfermos. Nós ordenamos que todo câncer se seque pela raiz, que todo tumor desapareça, que todo órgão doente comece a funcionar em perfeita saúde.
Falamos aos sistemas do corpo, sistema imunológico, sistema nervoso, sistema circulatório, e ordenamos que eles se alinhem com o design perfeito do Criador. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Nós quebramos o poder da dor crônica, da enxaqueca, da artrite, da fibromialgia. Nós declaramos que o mesmo poder que abriu o Mar Vermelho e que curou o cego de nascença está operando agora mesmo, trazendo cura, milagres e restauração física. Se você está enfermo, coloque a mão sobre o seu corpo agora mesmo e receba pela fé o poder curador que está fluindo através desta oração. Nós também declaramos guerra contra o espírito de miséria e de pobreza. Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. A Tua palavra diz que Tu abres a Tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Diz também que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Portanto, nós quebramos toda a corrente de dívida, de desemprego e de escassez. Nós repreendemos o devorador e o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E nós abrimos as portas dos céus sobre a vida financeira do Teu povo. Declaramos que haverá emprego, que haverá promoções, que haverá negócios prósperos, que haverá restituição de tudo o que foi roubado. Declaramos que os Teus filhos não serão mais cauda, mas cabeça. Não estarão por baixo, mas por cima. Serão abençoados para abençoar, prósperos para financiar a expansão do Teu reino na terra. Nós nos levantamos como um exército de intercessores, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Oramos pelas nossas autoridades, para que governem com justiça e sabedoria. Repreendemos os principados e potestades que operam sobre os nossos territórios, trazendo corrupção, violência e idolatria. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós plantamos a bandeira da cruz em solo brasileiro e declaramos que esta é uma nação onde o evangelho florescerá, onde a justiça reinará e onde o povo bendirá ao Senhor. Nós cobrimos a nossa nação com o sangue de Jesus e profetizamos um tempo de avivamento espiritual, de transformação social e de colheita de almas como nunca antes visto. E enquanto oramos, sentimos a força de um exército se levantando. Esta não é a minha oração ou a sua oração, mas a nossa oração. E queremos que você faça parte deste batalhão de intercessão. Se você deseja que o seu nome, o nome da sua família, a sua causa, seja incluída em nosso altar de oração diária, faça um ato de fé agora mesmo. Escreva o seu nome completo nos comentários abaixo. Não é para exibição, mas para que possamos, como um corpo, apresentar nominalmente cada vida, cada família, diante do trono da graça. Ao escrever seu nome, você está dizendo presente. Eu sou parte deste exército, agora, com as fortalezas abaladas, com as correntes quebradas, com a cura e a libertação fluindo, nós nos preparamos para o momento culminante da nossa jornada de oração. A batalha foi travada. A vitória foi declarada. As armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, foram usadas para destruir fortalezas. E agora, sobre o território que foi reconquistado, sobre a vida que foi liberta, sobre o lar que foi restaurado, nós nos preparamos para o ato final. Não mais um ato de guerra, mas um ato de posse. Um ato de proclamação profética. Nós nos preparamos para olhar para o futuro, não com incerteza, mas com os olhos da fé, e começar a declarar e a chamar à existência as coisas que Deus já preparou para nós. A Sião, a cidade de Deus, está prestes a ouvir as promessas gloriosas que determinarão o seu amanhã.